Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nós somos chamados a buscar na nossa vida seguir a direção da eternidade. Jesus está pedindo para termos muita atenção para observar aquilo que nos circunda, observar e interpretar. Podemos notar bons sinais e sinais que não são bons. Um mau sinal é quando nós perdemos a direção da eternidade. Às vezes falamos demais das coisas terrenas e materiais, e o espiritual, o eterno, sobrenatural, a fé, se torna secundário. É importante vigiar as nossas palavras. Será que eu falo sobre Deus? Testemunho a minha fé? Ou eu jogo conversa fora, perdendo tempo, falando que não edifica? Devemos evitar os sinais de que estamos longe de Deus. E devemos observar na nossa vida os sinais que nos aproximam dele. No Evangelho de hoje, Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas que as suas palavras não hão de passar, porque a palavra de Jesus é palavra de vida eterna. A palavra de Jesus, ela nos instrui e nos indica o caminho do céu. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a meditar o sentido escatológico da fé. E Jesus nos chama a atenção para o discernimento das coisas, discernimento dos tempos, discernimento das situações de que nós aprendemos a ter. Se você quer viver este evangelho, peça a Jesus o discernimento para distinguir o que é humano, o que é sobrenatural, o que é a tentação do maligno, e saber escolher o que é de Deus, rejeitar o que nos afasta do Senhor. Irmãos e irmãs, todo cristão tem o Espírito Santo em si como dom de Deus, e é o Espírito o mestre do discernimento interior. Muitas vezes, nós conseguimos olhar para o céu e ver que tem nuvens escuras, e sabemos que a chuva está vindo. Às vezes interpretamos aquele vento que antecede a chuva. Da mesma forma que a gente lê os sinais da natureza, é preciso saber discernir quando o vento está se aproximando de nós. O vento do Espírito Santo, o sopro de Deus. Então a humanidade, para sobreviver e caminhar, ela precisa aprender a ler os sinais de Deus. Queridos irmãos e irmãs, da mesma forma que o homem do campo conhece a natureza, o homem de Deus precisa conhecer e entender a manifestação de Deus em nosso meio. Para isso é preciso elevar-se, sair do terreno e buscar aquilo que é sábio. Sair da margem e mergulhar nas águas profundas da nossa fé. Tenha certeza que quando você se lança em Deus, Ele te ensina a navegar nas águas profundas do discernimento espiritual. Esse mergulho de um abandono total no Senhor. Então precisamos observar quando é a tribulação e quando a mão de Deus está nos acalmando. Queridos irmãos e irmãs, todos nós necessitamos entender em meio às situações duras da vida
reconhecer o sacrifício que nos é exigido, olhando que Deus tem sempre uma lição em meio às ondas agitadas do mar, à cruz. Nós podemos tirar sempre uma lição daquilo que nós vivemos. E observe em meio aos seus sofrimentos, às dificuldades, como Deus quer te redimir, te salvar. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo, ele afirma: nestes tempos, que são os últimos, que tenhamos a sabedoria e o discernimento, para compreendermos onde Deus quer agir e onde está agindo. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e nele esperam, e que fazem dele o seu refúgio e a sua confiança. Então, o que Jesus está pedindo no Evangelho de hoje é que, de fato, a gente possa manter viva a fé e a esperança nele e buscar sempre em Jesus o nosso refúgio, uma confiança sobrenatural. Experimente o carinho de Deus na sua vida, o afago de Deus na sua vida. Não tenha medo de se entregar, de confiar em Jesus. Tudo passa, mas as palavras de Jesus permanecem eternamente. E a palavra que hoje ouvimos é palavra de vida eterna. E ela pode produzir frutos na sua vida. O Evangelho pode fazer a diferença na sua vida. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.